Originado do bicho da seda e consumado no bordado, o brilho da seda culmina na forma de esplêndidos brocados. Os melhores momentos da história do Oriente e do Ocidente são tecidos no esplêndido brocado, cujas linhas resistem ao teste do tempo e da beleza. O deserto de Taklamakan, no sul da região autônoma de Xinjiang Uyghur, é conhecido como o lugar mais profundo da Ásia. Em 1901, Stein, um explorador britânico, descobriu pela primeira vez as ruínas de Niia, que estavam enterradas no tempo e na areia. Em 1995, uma expedição acadêmica sino-japonesa ao local de Niia encontrou um brocado em uma tumba com caracteres chineses elegíveis, dizendo: 5 estrelas emergem do leste para beneficiar a China. O brocado de 5 estrelas demonstra claramente a jurisdição efetiva que a China Central exerceu aqui durante a dinastia Han. Niia desempenhou um papel vital como estação de transferência na rota sul da Rota da Seda. Embora pequenos, os brocados são requintados o suficiente para testemunhar a excelente técnica de tecelagem de seda na China. Em 2018, pesquisadores do Museu da Seda da China aplicaram tear Han para tecer o brocado Han. Eles conseguiram recriar o brocado 5 estrelas com uma réplica do tear jacquard Han ocidental depois de 1 ano de trabalho. O protótipo deste tear foi desenterrado na tumba de Lao Guangshan Han, em Chengdu, em 2012. Mesmo um tecelão habilidoso só poderia produzir cerca de 13 centímetros de brocado em um dia. Assim, podemos ver o quão preciosos eles eram naquela época. E só porque as sedas eram valiosas e leves, elas não eram apenas mercadoria, mas também eram moeda na Rota da Seda. Na China antiga, o brocado era considerado o tecido mais avançado e o brocado em nuvem era a coroa de todos os brocados. O brocado em nuvem deriva seu nome de suas cores semelhantes a nuvens. Seu material e artesanato são de primeira qualidade. Portanto, acreditava-se que 1 polegada de brocado de nuvens valia seu tamanho em ouro. Em suas mãos, Deijian segura um manto de dragão. Herdeiro da cultura do brocado em nuvens, Deijian também é especialista em restaurar relíquias no Museu do Palácio. O brocado em nuvem de Nanjing remonta a mais de 1.500 anos. Sua característica mais proeminente são os padrões. As grandes flores em grande contraste de cores parecem graciosas e magníficas. Eram fornecidos principalmente para a realeza e aos nobres. O brocado tradicional era feito principalmente por tecelagem ou bordado. Ambos costumavam ser habilidades necessárias para mulheres. Mas hoje, apenas um punhado de maestros como Deijian ainda o pratica. A tecelagem e o bordado parecem coisa do passado para os jovens chineses. Algumas pessoas me procuram para aprender, mas poucas sobrevivem ao tédio. Em todo o negócio de brocado em nuvens, receio que não haja muitos jovens artistas. Poucos ainda dominaram a arte do tecido e o artesanato. Esta é a situação para a qual estamos olhando. Para além da formação de novos aprendizes, a preservação e renascimento desta arte tradicional carecem também de outras formas de intervenção.
Chu Jinlong é engenheiro sênior da Hangzhou Wensley Silk Culture Company Limited. Ele é um ex-colega de Dejian de 40 anos atrás. Dejian está replicando este manto de dragão em nome de Wensley. Wensley está tentando replicar o manto do dragão para preservá-lo. Como uma empresa responsável, o Wensley quer preservar a relíquia para as futuras gerações. Wensley é uma empresa influente na China, não apenas em termos de negócios, mas também na proteção e desenvolvimento da cultura tradicional da seda. No prédio de escritórios, Wensley montou 3 museus para mostrar os resultados do trabalho com artesãos chineses. Em todas as ocasiões formais, Tu Honian sempre veste roupas de sua própria autoria. Seu favorito é o Quia Pao feito de seda. Assim que temos um protótipo, eu sou sempre a primeira a experimentá-lo. Eu participei pessoalmente do design de lenços. Isso é para garantir consistência em nossa marca. Eu acho que nossa herança cultural pertence ao mundo. E a seda é o melhor cartão de visita da cidade de Hangzhou. Tu Honian é uma típica mulher de Hangzhou. E Wensley, a empresa que ela dirige, apresenta o mais alto nível da China em fabricação de vendas de seda. Vamos voltar ao ano de 2008. Enquanto o mundo inteiro voltava os olhos para as Olimpíadas de Pequim, eles também encontraram Wensley no cenário internacional. Seus produtos de seda de Hangzhou contavam discretamente o charme da cultura chinesa. Desde então, a marca Wensley adquiriu quase o mesmo glamour da seda. Lyon é o centro de negócios de seda na França e em toda a Europa. A cidade representa os mais rígidos padrões técnicos e as principais marcas. Em setembro de 2018, uma empresa chinesa trouxe sua própria técnica e se estabeleceu. Eles começaram a cooperar com marcas de luxo na França. Entramos em uma parceria estratégica com a marca de luxo mundialmente conhecida LVMH. Estamos exportando mais do que material. Exportamos nossa principal tecnologia de impressão digital frente e verso. Temos orgulho de ser um exportador de direitos de propriedade intelectual. A troca e comunicação da cultura da seda é mais do que contemporânea. À medida que a Rota da Seda se expande e a cultura oriental se espalha, a integração de diferentes culturas levou a um brocado colorido. O Sudeste Asiático é a primeira parada da rota marítima da seda. Desde o início do século XV, o fluxo de imigrantes chineses durou centenas de anos. Suas trocas com os malaios nativos deram origem a uma cultura de seda única. Do centro da cidade mais movimentada de Singapura, os bolinhos de arroz de Kim Chu Kue Chang agradam o paladar local há décadas. Negócios honestos e o sabor chinês autêntico sustentaram a marca. No entanto, seu jovem proprietário, Edmund Wong, tendo passado mais de 10 anos estudando no exterior, decidiu abrir espaço para um museu Peranakan. Considerando o aluguel caro, os vizinhos de Edmund acham essa decisão incrível. Peranakan é a autêntica cultura chinesa fundida com o estilo de vida local. Muitos jovens descendentes de chineses agora em Singapura não entendem a origem de sua cultura. Somos um próspero negócio alimentício, o que nos permite manter este museu funcionando. Espero que o desenvolvimento deste museu ajude mais cidadãos e amigos estrangeiros a aprenderem sobre a cultura chinesa local.
A cultura tradicional chinesa, após séculos de trocas, evoluiu para a cultura Peranakan, da qual a seda é um símbolo importante. Anteriormente, quando os descendentes de chineses se casavam, eles compravam coisas da China para mostrar sua conexão. Esses produtos de bordado vieram principalmente da China. Então começamos a fazer nossas próprias fantasias bordadas. A técnica é semelhante à chinesa, mas com pequenas variações, pois também incorporamos técnicas ocidentais. A senhora Wong, ou Tai Shiji, é filha da Madame Yan Chun-Lien, que fundou o DES, um característico grupo de dança no Sudeste Asiático, ou que fundou o DES. No DES, oferecemos um rico currículo sobre a cultura chinesa. Incorporamos propriedade e ensinamentos confucionistas em nossa educação artística. Todo ano em Singapura, na véspera do Ano Novo, eu venho oferecer ajuda. Tenho feito isso há 40 anos. E todo ano eu tento algo diferente. Encontrei um velho artesão em Zhongzhang. Ele poderia fazer alguns belos bordados de dragões e fênix. E então trazemos seu artesanato em forma de fantasias para Singapura. Todos os dias, pessoas de todo o mundo visitam o Museu de Edmund Wong. Muitos jovens ficam para aprender a arte do bordado. Os produtos de seda da China chegaram a todos os cantos do mundo. Os descendentes de chineses buscam fortunas em todas as partes do mundo. Ao longo dos anos, ambos deixaram as mesmas marcas da China por todos os lugares. A arte da seda é desenvolvida com o tempo e manterá sua cor com o tempo. Os produtos de seda e bordado chineses costumavam ser as mercadorias mais caras do mundo. No extremo oeste da Rota da Seda, na Itália, este museu abriga a arte do bordado chinês há centenas de anos. Podem vir comigo enquanto eu vou para dentro. Estas são peças chinesas. Vamos retirá-las. Podem ver aqui? A coleção têxtil é o maior tesouro que temos aqui na Fundação. Conta com cerca de 3.000 peças avulsas. Elas são do século III até os dias de hoje. Madalena e Ana são gerentes deste museu. Elas nunca estiveram na China. Para elas, essas exposições chinesas parecem distantes e misteriosas. As peças da China, diretamente da China, são sobre... 13. 13? 13 peças. Do ano 1500 até os dias de hoje.
Existem também muitos outros itens que realmente têm influência chinesa. Então, se olhar para o design, talvez fossem de produção europeia, mas com símbolos... Que vieram da China. Na Europa, os antigos produtos de seda chineses são mantidos em museus. Os contos orientais sobre a seda soam como velhas lendas. Aqui, as técnicas de bordado locais combinam com o design moderno para formar artefatos e produtos de seda exclusivamente ocidentais. Bem-vindos ao Festival Global de Qiaipao de Hangzhou 2018. Diferentes civilizações nunca deixaram de se comunicar por meio dessa linha tênue. A Rota da Seda, outrora estendida por intercâmbios comerciais e culturais, ainda carrega os vestígios de civilizações antigas. Os viajantes não são mais atrapalhados pelas tempestades de areia, mas ainda precisam de sabedoria e coragem para navegar. Em 2006, a revista americana Time cobriu uma história sobre o homem de Hangzhou. A China produz mais, mas não é mais a melhor seda. Aqui está a busca de um homem para recuperar a glória do passado de sua nação. Este homem é Fei Jianning. Naquela época, Fei tinha 50 e poucos anos. Na margem do rio Tiantan, em Hangzhou, ele dirigia uma empresa chamada High Fashion China Company Limited, a maior empresa exportadora de seda da China e do mundo. No entanto, a reportagem da revista Time esvaziou seu orgulho. O relatório basicamente diz que a China produz mais, mas não a melhor seda. Esse comentário foi um lembrete sarcástico. Devemos produzir mais do que matérias-primas e produtos semi-acabados. Precisamos desenvolver produtos finais e construir nossas próprias marcas. No século XXI, o mercado global exige produtos de seda de maior qualidade. Fei Jianming percebeu que a China está atrasada em tecnologia. Na High Fashion China, comecei a priorizar a qualidade. O conselho decidiu recrutar uma equipe italiana de 8 pessoas especialistas em impressão e tingimento. Daniele Pacera é diretor de produção da Hatti, a maior produtora de seda da Europa. Por muitos anos, ele produziu a seda mais premium do mundo, em colaboração com quase todas as marcas de design da Europa. Hoje, ele está esperando por um velho amigo da China. Há 10 anos, Daniele Pacera e outros 7 profissionais italianos de alto nível chegaram a Hangzhou para ajudar os produtores de seda chineses a melhorar sua tecnologia e gestão. Ele viveu em Hangzhou por 3 anos. Conheci o Sr. Fei em 2007. Foi antes de começar a trabalhar com moda. Então trabalhamos juntos por 5 anos. Nós estabelecemos um relacionamento muito bom. Anos depois, os dois amigos relembram os velhos tempos. Eu respeito muito e nos damos muito bem. Com os esforços da equipe de Daniele,
A Hangzhou High Fashion China alcançou grandes avanços em técnica e gerenciamento em 3 anos. Em termos de técnica de impressão e tingimento, a diferença entre a China e a Itália foi reduzida a 0. Fabricantes de seda de Hangzhou e Como desenvolveram uma amizade duradoura. Para Fei Jianing, a seda significa mais do que uma carreira. O vínculo com a seda vem de família. Venho de uma família de fabricantes de seda. Meu bisavô cuidava das amoreiras e bichos de seda em Huzhou. Meu avô tinha uma pequena fábrica de seda em Hangzhou. Entrei para a fábrica de seda do Lago Oeste, em Hangzhou, em 1977 e permaneci no negócio desde então. Mesmo quando eu era mecânico, instalei muitos teares de seda depois de aprender com o meu mestre. Eu aprendi muito com ele. Naquela época, ainda com menos de 30 anos, Fei Jianing nunca imaginou que ficaria nesta empresa e no ramo da seda por toda a vida. Em algum momento, entre as décadas de 1970 e 80, do outro lado de Hangzhou, outro jovem começou sua carreira na seda como estudante. Achei que só tinha pouquíssimas fotos, mas na verdade são mais. Olha, esse é bem fofo. Todos nessa foto tiveram uma nota. E eu tive 59 pontos ou mais. Há 40 anos, Chen Fan, um jovem da província de Zhongjiang, pensou que iria trabalhar na linha de montagem de uma empresa de seda. Mas ele estava destinado a assumir outra missão importante. Eu me formei em impressão e tingimento na escola, uma tecnologia moderna. Mas, na verdade, eu tinha um interesse maior pelas artes liberais. Então, após a formatura, eu não sabia o que fazer a seguir. Então, ouvi que nosso reitor, o professor Zhu Xinyu, estava recrutando candidatos a mestre em História da Seda. Eu fui aceito. E, em seguida, meu supervisor estabeleceu o Museu da Seda da China, o que foi o melhor trabalho para minha formação. Então, eu entrei e nunca mais saí. Hoje, Chen Fan dirige o Museu da Seda da China. O museu de nível nacional está situado em Hangzhou, uma capital provincial, o que é muito raro na China. A missão do Museu da Seda da China é coletar, preservar e proteger adequadamente os produtos de seda. Somos o único local importante para proteger relíquias de seda, designadas pela Administração Estatal de Patrimônio Cultural. Por isso, temos as capacidades mais fortes da China. Na verdade, nossa escala também é a maior do mundo. A antiga cultura da seda é um tesouro inesgotável para Chen Fan. Nos últimos anos, depois de revisar a literatura anterior, Chen Fan encontrou seu projeto favorito na civilização da seda que estuda os teares do mundo. Existem 2 tecnologias essenciais na história da seda. Uma é a sericultura, outra é o tear. São os 2 pontos-chave para as antigas tecnologias da seda. O estudo dos teares é o estudo da ciência e tecnologia e a sabedoria dos antigos. No final da primavera de 2018, após preparativos meticulosos, o Museu da Seda da China estava prestes a receber sua exposição sobre os teares do mundo, magia e matemática em teares. Vamos receber um dos organizadores dessa exposição, Sr. Chen Fan, para fazer seu discurso. Magia e matemática em teares. A magia está no funcionamento dos teares. E a matemática está nos procedimentos de tecelagem. Este grande evento convidou artistas tradicionais de tecelagem manual, herdeiros e estudiosos de todo o mundo. Um tranquilo casal europeu atraiu muita atenção.
Eles representam as técnicas tradicionais da seda indonésia, mas não são artesãos locais, nem têm formação acadêmica. Aninhadas entre as colinas do centro-oeste de Java, esta casa é parecida com a dos vizinhos. Mas todos na vizinhança sabem que esta é a casa de um adorável e excêntrico casal estrangeiro. Eles são da Suíça, Bernard Bart e Erika Bart. Eles são os herdeiros de Songket, um antigo artesanato de seda na Indonésia. No entanto, durante a primeira metade de suas vidas, eles não tinham nada a ver com seda. Ou, eles não tinham nada a ver com a seda. Há 22 anos vim para cá para aprender a língua local. E aprendi sobre o artesanato, principalmente o têxtil, o Songket. Naquela época, ele estava morando há 2 meses aqui em Sumatra. E é uma técnica muito especial. Ele pensou que era a seda mais bonita do mundo. Ele não queria perder tudo isso. O artesanato indonésio Songket, que fascinou os Barts, tem uma história de centenas de anos. Faz parte da vestimenta ética tradicional da Indonésia, uma vez perdida neste país devido às mudanças no estilo de vida. A diferença entre o que foi tecido há centenas de anos e o que hoje ainda se tece. Tecidos antigos, tecidos intrincados, não muito tempo atrás. E ele achava que era artesanato e precisava ser mantido. E ele começou a refazer, pesquisar, porque queria trazê-lo de volta à vida. Como arquiteto, Bernard Bart encontrou uma abordagem comum para tecelagem e desenho arquitetônico. Este é um método único na história mundial da tecelagem de seda. Quando ele olha para alguma coisa no computador ou no tear, então ele sabe como funciona. Não é desenhar um molde desde o início. Ele tem um tipo de padrão tradicional e traduz isso para o pano. Ele é arquiteto, sabe desenhar. Os Barts vêm tentando reviver a tecelagem tradicional no oeste de Java há anos. Mas eles atraíram pouca atenção local e seu projeto ainda foi financiado por suas próprias pensões da Suíça. À medida que a tecelagem moderna se desenvolve, as técnicas tradicionais lutam para sobreviver em todo o mundo. Os Barts não tinham ideia por quanto tempo continuariam com isso. Mas neste verão, eles receberam um convite da China. Eles foram convidados à exposição de mágica e matemática em teares. Hangzhou tem dedicado-se a proteger as técnicas tradicionais da seda no mundo. Esta é uma campanha para promover a imagem de Hangzhou. A cidade sempre colocou a seda como um grande trunfo na sua imagem. E Fei Jianmin é convidado como palestrante do evento. A seguir, daremos as boas-vindas ao Sr. Fei Jianmin para falar sobre o caminho da marca para a sede de Hangzhou. O Sr. Fei Jianmin se aposentou da High Fashion International anos atrás, depois de ver os altos e baixos da reforma da SOE e construir a maior empresa exportadora de seda da China. Agora ele se concentra apenas na construção de marcas para produtos de seda chineses. Os negócios de seda em Hangzhou devem se tornar exemplos brilhantes da cidade de Hangzhou. Uma cadeira foi fornecida a Fei Jianmin durante seu discurso.
Meio ano atrás, ele passou por uma grande cirurgia. E longas horas em pé são um grande desafio para esse senhor fraco. Em 2018, Fei Jianming, de 66 anos, foi diagnosticado com suspeita de malignidade. Parece que o universo está lutando contra este homem. Ou parece que o universo está lutando contra a missão deste homem. Um profissional da seda é afetuosamente ligado ao seu negócio. Eu sinto que não poderia desistir. E a vida tem sentido para continuar. Há 3 anos, o empresário aposentado redefiniu sua identidade como secretário-geral da União Internacional da Seda. Com essa nova identidade, ele pode viajar bastante. A União Internacional da Seda tinha membros de quase todos os continentes, exceto da África. Então, queríamos recrutar novos membros de lá. Primeiro, fomos à feira China-Nigéria e descobrimos que a África, ao contrário do que imaginamos, é um continente de terra seca. O ambiente é perfeito para amoreiras e bichos da seda. Isso mostra que o comércio de seda tem um grande potencial na África. E as perspectivas são boas para o cultivo de amoras, sericultura e fabricação de seda na África. Fei Jianming pensou que as empresas de seda chinesas participariam da feira na Nigéria. Mas quando ele chegou, descobriu que nenhuma delas havia aceitado o convite. O material é perfeito para ternos. Certo. E são variedades tão ricas. A África é de fato um mercado desconhecido para as empresas chinesas de seda. Ao planejarmos nossa viagem, pensamos que muitas empresas de seda também viriam. No final, nenhuma veio. Foi uma pena. Mas temos algumas empresas de tecidos e bordados na feira. E eles receberam muitos clientes para discutir negócios e cooperação em perspectiva. Trouxemos algumas roupas de seda autênticas e as garotas africanas adoraram. Podemos ver que a seda é muito popular aqui. Este também é um bom teste para nosso futuro, o empreendimento no mercado africano. Isso irá nos ajudar no futuro. E, obviamente, foi uma jornada bem feita. A turbulenta jornada africana não diminuiu o desejo de Fei Jianming de desenvolver a União Internacional da Seda. Seus objetivos estão além das aspirações de um empresário da seda. Ele pôs os olhos no horizonte mais amplo. Com comunicação e transporte rápidos, as indústrias de seda de diferentes países estão interconectadas no mercado mundial. E cada profissional de seda enfrenta diversas competições e cooperações. Enquanto a China se esforça para construir marcas de classe mundial e expandir mercados, muitos países estão estudando a experiência chinesa e dando seus primeiros passos na indústria da seda. Nos últimos 2 anos, Li Tianwen tem explorado recursos indígenas de seda na Indonésia. Sou a 4ª geração de uma família de chineses no exterior. Meu trabalho nesta empresa é supervisionar o negócio de sericultura. Da sericultura à tecelagem e bordados, os indonésios introduziram a indústria da seda da China e a preservaram por vários séculos. No entanto, os produtores dispersos carecem de oportunidade de desenvolvimento e de recursos para consolidação. Até onde sabemos, nenhuma empresa indonésia tem capacidade para lidar com tudo, desde o cultivo de amoras até a sericultura e a fabricação de seda.
Ninguém é grande o suficiente para lidar com toda a cadeia industrial. No interior da Indonésia, velhos teares ainda funcionam. Alguns são operados manualmente e alguns são parcialmente mecanizados. Portanto, não há padrões técnicos. Os tecelões locais conseguiram desenvolver um estilo étnico distinto, que aos olhos de Lee Chang-wen é o tesouro da nação. Hoje, Lee Chang-wen está visitando um famoso parque industrial e paisagístico de seda na Indonésia, que abrange negócios em sericultura, bobinagem, tecelagem, bordados e artesanato. No entanto, os produtos são apenas lembranças turísticas. Não há perspectiva de comércio exterior ou produção em massa. Lee é um dos poucos chineses indonésios no exterior que falam mandarim fluentemente. E é por isso que sua empresa o designou para desenvolver negócios de seda. Os indonésios queriam aprender com a indústria de seda da China. Esperamos que as empresas chinesas de seda venham à Indonésia para trabalhar e investir em nossa empresa. Eles poderiam compartilhar tecnologias e aumentar a cooperação em seda entre a China e a Indonésia. A indústria da seda no Sudeste Asiático está tentando crescer. Enquanto a China, já a maior exportadora mundial de produtos de seda, está preocupada em promover a marca. Wan Han-chan, um jovem nascido na década de 1980, é responsável pela construção da imagem de uma marca de seda de Hanju, Jinluntan. De um modo geral, a indústria da seda atende a população mais velha com gostos mais tradicionais. Pensamos que a cultura chinesa pode ter formas de expressão modernas ou diversas. Tentamos não defini-lo, mas expressá-lo em formas alternativas. Todos os anos, essa jovem equipe apresenta novas ideias de promoção entre clientes internacionais. Vejamos se funciona se dobrarmos assim. No ano passado, introduzimos o tema intangível, usando um cenário criativo para projetar nossa marca e nossa atenção aos detalhes. Este ano, nosso tema é Ópera de Quan Chi, demonstrado por bambu e papel no local. Usamos papel como símbolo para representar a ópera de Quan Chi, pois são frágeis e firmes. Hoje, cruzamento é uma palavra popular na China. Desinibidos pelas mentalidades convencionais, os jovens profissionais da seda chinesa expressam suas ideias de maneiras mais dinâmicas e diversificadas. Usamos a cultura chinesa e a arte contemporânea para representá-la. Se você está desconectado do tempo presente e dos jovens, a marca tende a parecer velha. Nosso princípio básico é torná-lo moderno e artístico. Desde os tempos antigos, as trocas da cultura da seda entre o Oriente e o Ocidente foram realizadas de várias maneiras, incluindo comércio, arte e comunicação cultural. A indústria e a cultura da seda nunca conheceram fronteiras. Os jovens de hoje, em seu cruzamento, encontraram maneiras inovadoras de trazer de volta a antiga civilização da seda. É final de julho no frio de Londres. As frutas ainda estão penduradas nas amoreiras. Isso surpreendeu Chao Fan, que cresceu no sul da China comendo amoras. Esta enorme amoreira cresce nos arredores de Londres, no pátio do Needham Research Institute of Cambridge, onde Chao Fan vai passar um tempo trabalhando.
Depois que me tornei chefe do instituto, percebi que Nidan havia planejado 2 volumes sobre têxteis, mas só terminou aquele sobre materiais, enquanto o volume sobre tecelagem estava pendente. Foi uma pena. Eu conheci o Sr. Chow e sei que ele era capaz de terminar o outro volume. A primeira vez que discutimos sobre isso, ele mostrou grande entusiasmo para assumir o projeto. E o Instituto começou isso para apresentar a China ao mundo. O Needham Research Institute é um dos 4 centros internacionais de pesquisa sobre tecnologia e cultura da China antiga. Seu fundador, Sr. Needham, era membro da British Royal Society, enviado para investigar a China na década de 1930. Atraído pela profunda história e cultura, ele mais tarde voltou-se para estudar a ciência, tecnologia e civilização da China. Acrescentar um novo volume à obra de Needham é uma honra para qualquer estudioso. Needham faleceu. Eu estou rastreando seus pensamentos através dos registros e notas que ele deixou para trás. Se algum dia formos concluir esse projeto e terminar o que Needham começou, ainda precisamos trabalhar muito. Esse projeto vai levar pelo menos 10 anos. Um planejamento de 10 anos de um projeto de 10 anos. Fei Jianming partiu no final do outono de 2018. Ele estava participando da reunião da União Internacional da Seda em Como, na Itália. Com 80 empresários, especialistas e estudiosos de 17 países, ele vai discutir o moderno plano de desenvolvimento da rota marítima da seda. Um ano antes, em outubro, o Consenso Mundial da Seda de Hangzhou foi assinado em uma reunião plenária. Esta é uma vitória duramente conquistada para Fei Jianming. A Secretaria da União Internacional da Seda tinha sede na França, mas por falta de recursos e de pessoal, os trabalhos ficaram parados por anos. O presidente do escritório italiano da Seda propôs que restabelecêssemos esta união e eu achei uma boa ideia. Então, eu relatei ao Escritório Nacional de Casulos e Seda e à Associação de Seda da China e chefiei uma delegação para participar do Fórum Europeu da Seda. Tínhamos concordado, naquele fórum, que a União Internacional da Seda seria restabelecida com seu secretário estabelecido na China. Mas o presidente do Fórum Europeu da Seda vetou esse plano. Eu meio que perdi a paciência e disse: por que nos convidou em primeiro lugar? E cheguei a falar tudo ao meu superior. Depois dessa reunião, o presidente do escritório da Seda italiana me enviou um e-mail para expressar suas desculpas. E ele se ofereceu para trabalhar para consertar as coisas. Giuseppe Bianchi é o ex-presidente do escritório de seda italiano. É com o apoio dele que o sindicato instalou a secretaria em Hangzhou, na China. Bianchi está familiarizado com a história da seda e a cultura do Oriente e do Ocidente e valoriza a cooperação com a indústria chinesa da seda. Fui eleito presidente do escritório de seda italiano. Esta era uma nova ocasião para se ter uma melhor cooperação com os chineses que lidam com a seda. Pude conhecer o Sr. Fei e outras pessoas de Hangzhou. Então, discutimos como o pessoal da seda europeia e chinesa poderiam trabalhar melhor. Sob a influência de Bianchi, profissionais da seda europeus que se consideravam no topo da indústria vieram para a China e começaram a trabalhar com empresas chinesas. Os tecelões da China trabalham muito, mas o mundo precisa trabalhar junto.
A canção da folha de amoreira e do casulo de seda dura 5.000 anos. A jornada para cima e para baixo na rota da seda leva 2.000 anos. O brilho mais magnífico de todos os tempos começa com o nascimento de um bicho da seda. De todos os cantos do mundo, as rotas comerciais formam um brocado de esplendor.